Outra coisa que eu ouço, o que significa o cabeça? É a última palavra. Amém, mulher? A última palavra. Se você dá a última palavra, você está sendo um ditador ou uma ditadora. Não vejo que é isso que a palavra de Deus quer dizer. Outra coisa que eu ouço muito comumente, o homem, a figura do homem aqui, é o sacerdote do lar. Que bonito, né? O problema é que você rasgou o Novo Testamento, quando você fala isso. Se o homem é o sacerdote do lar, vamos lá para o Antigo Testamento. O que era o sacerdote no Antigo Testamento? Uma vez no ano, ele entrava lá para oferecer o sacrifício por toda a comunidade. Só o sacerdote entrava na presença de Deus. Se você está dizendo a palavra sacerdote nesse sentido, você está dizendo que o seu cônjuge, a mulher no caso aqui, né, aplicando, não pode falar com Deus, é você que tem que orar por ela, é você que tem que falar por ela. No Novo Testamento diz que nós somos uma nação sacerdotal. Todos nós temos livre acesso diante do trono do Criador. Então, o cabeça ser o sacerdote também não bate. Outra coisa que eu ouço muito, dentro do contexto familiar, trazendo esses modelos da sociedade e não olhando para o modelo espiritual que a palavra traz, é quando diz que o homem é o provedor. Já ouviram isso? Ou você até pensa assim, fique à vontade. Se você é o provedor, você é o pai, você tem uma filha, né, um filho. É você que provê o sustento para essa pessoa. O texto diz que o homem é o cabeça como Cristo é da igreja. O que pode significar isso? Sem dúvida alguma, há uma liderança masculina no lar. No lar. Que eu gosto da palavra responsabilidade. Responsabilidade. Você quer ver um exemplo que eu uso sempre? Se você é o presidente de uma empresa, de uma associação, por exemplo, aqui da igreja, juridicamente, eu sou o presidente, né? Juridicamente. E aí você vai lá e faz uma besteira, qualquer membro da igreja, né? Corta uma árvore sem autorização, faz alguma coisa que envolve a comunidade. Quem que responde juridicamente? O presidente. Existe um responsável. Então, é isso que eu entendo. No lar, eu brinco assim, que a mulher, né, cuidado, a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras. A mulher pode até, antigamente eu falava diferente, a mulher pode até errar mais. No entanto, mesmo que ela erre, você deveria, homem, ser aquele que toma a iniciativa, que assume a responsabilidade, que vai lá e chama, vem cá, vamos conversar. Estão entendendo, gente? Responsabilidade, assuma a responsabilidade. Então, o responsável aqui não é o faz tudo, não significa que o homem tem que fazer tudo na casa. O homem trabalha fora, a mulher não, tem que trabalhar em casa. Você lê Provérbios 30, no Antigo Testamento, uma mulher administradora. E na cultura do Antigo Testamento ainda, da sociedade antiga. Então você vê que não bate essas coisas. Outras confusões que eu vejo das pessoas, é como se as mulheres, quando eles pensam aqui no cabeça, como se as mulheres não pudessem ter um dom diferente do homem. Imagina, por exemplo, que a mulher tem um dom de liderança natural. Então o homem, não, mas ela não pode liderar e eu não. A mulher é uma pregadora, uma comunicadora mais natural e o homem não. E aí? Ela não pode falar porque é o homem que tem que falar? Estão entendendo, gente? As pessoas estão confundindo as questões. Se você pensa assim, você deveria rasgar da Bíblia aquela parte que fala Priscila e Áquila. Porque quando aponta Priscila ali, é porque Priscila, como primeiro nome, era uma liderança daquele casal. Então, quando se fala do cabeça, não significa que você, mulher, não possa ter dons diferentes do seu esposo. Ok, gente? Amém? E não exclua o versículo 21. Sujeição uns aos outros. E aí, quando vai para a palavra da mulher, submissão, respeito, para explicar de uma forma assim, bem simples, às vezes pensando assim, além dessa questão da sociedade que tem desrespeitado ou desvalorizado cada vez mais o lugar do homem, se a gente pensar assim, você quer ofender uma mulher, uma vez eu estava numa célula, a gente conversando, se você quer ofender uma mulher, você passou no trânsito, ela fez alguma coisa, aí você fala, nossa, você está horrorosa, sua feia, não é assim? Você ofende a mulher facilmente. Para você ofender um homem, você fala o quê? Eu sei que vem a palavra na sua cabeça, eu não vou falar, né? Não... Veio ou não veio? Você está entendendo? Porque respeito,
Tem um animal, tem uma vaca, tem um veado, isso é um animal, tá? Não pensa... Está entendendo a falta de... Quando se pensa de respeito, o homem, ele tem uma... É algo talvez da característica do homem. Além desse papel, né, que a gente coloca. E o que a Bíblia pede à mulher é isso, é esse respeite o seu esposo. E aí me chama a atenção, gente, aqui pensando até espiritualmente. Quando a Bíblia traz essa figura masculina para o lar, e nós vemos sociedade, né, sem homens nos lares, onde muitos abandonaram as esposas, muitos por causa da vida imoral, né, sem o respeito ao casamento, deixaram as mulheres. Você imagina situações, e não foram, já vi coisas assim também, onde o cidadão tem coragem de abandonar a esposa grávida. Grávida. Não foi homem nem para esperar, né, passar uma situação dessa para poder conversar. Se não deu certo o casamento, ok, não estamos nisso. Mas a questão aqui, né, como a gente vê a sociedade caminhando, é difícil. Então a palavra traz essa responsabilidade. Pede a que a mulher, olha, respeite, trate com honra o seu esposo. Mas ao marido, aí vem para o homem e diz, ame a sua esposa. A palavra não é a palavra eros, do erótico, sexual, não é a palavra filéu, de amizade, é a palavra ágape, de 1 Coríntios 13, de amor de Deus. É o amor aqui se colocando, né, nesse amor ágape, de cuidado. E o versículo 26 diz, amar como Cristo que amou e se entregou pela igreja. Percebe como é que é pesado o negócio? Ame a sua esposa. Pensa também nessa categorização da sociedade. A Bíblia apontando esse princípio espiritual de amar e cuidar da mulher ou da esposa. E no meio do contexto da sociedade e até das igrejas, né, nós vemos um extremo de violência doméstica, física, verbal. Cadê o amor? Como é que eu trato a esposa, a mulher? A violência física doméstica, o feminicídio que tem crescido cada vez mais. Há um outro texto que diz que a mulher é a parte frágil, né? Eu nem citei ele aqui, e alguns usam sexo frágil. A Bíblia não usa a palavra sexo frágil. A mulher não é inferior ao homem. Lá naquele texto lá, que eu não lembro a referência, ele coloca como a parte frágil no sentido de delicadeza. Numa casa tinha vasos de todos os tipos, tinha os vasos de barro e os vasos de cristal. A mulher deve ser tratada com delicadeza, com amor. É isso que a Bíblia pede para o homem. Mas aí a gente vê nesse contexto bíblico de amar, de cuidar, uma contradição, né, um contraponto com a sociedade, mostrando uma contradição com a sociedade, mostrando violência doméstica, mostrando feminicídio. Então eu pergunto para nós aqui nessa noite, seja você casado, solteiro, como estamos cuidando, né, dessa nossa relação conjugal, da nossa conjugalidade, ou da nossa vida como pessoas, da nossa vida individual. Como nós estamos olhando para essa relação? Porque, gente, a igreja é uma extensão da família, correto? O que a gente faz aqui juntos como comunidade é uma união de famílias que estão aqui. E quando a gente fala família, eu não estou pensando só no marido e na mulher, mas pensando, né, em pessoas com filhos, a mulher, o homem, ou a avó, a cuidadora que cuida de alguém, dentro do seu contexto, quem vive com você na sua família. Como estamos cuidando do nosso ambiente familiar? Nesse contexto de submissão e de amor. Amor e respeito. Amém ou não amém?